Capitalismo com Estado não é capitalismo, é corporativismo. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Antes de começarmos, se quiser saber sobre a economia da Coreia do Sul até a divisão das Coreias, recomendamos assistir ao vídeo A Economia da Coreia do Norte. Assim, evitamos ter de repetir o que já foi anteriormente explicado. Mas, apenas para relembrar, a Coreia do Norte ficou com praticamente todos os recursos naturais e tinha aliados próximos. A Coreia do Sul tinha como único aliado próximo o Japão, que invadiu e dominou a Coreia com mão de ferro por muitos anos. E só. Até mesmo 70% de suas terras não eram cultiváveis, ou seja, não era exatamente o melhor começo para uma nação. E o que o governo fez para solucionar isso? A melhor coisa que qualquer governo poderia fazer: deixar de atrapalhar. De fato, houve até mesmo diversas isenções de impostos praticadas pelo governo sul-coreano. Mas, então, como o governo conseguia pagar suas despesas? É aí que entra a parte triste da história. Se tinha uma coisa que a Coreia do Sul entendia muito bem, era de guerra. Ela foi o palco da guerra entre Japão e Rússia. Em seguida, teve a Segunda Guerra Mundial e pouquíssimo tempo depois, a guerra com sua outra metade comunista. Além disso, vale mencionar que, tecnicamente, a Coreia do Sul ainda está em guerra com a Coreia do Norte até hoje. O que aconteceu foi meramente um cessar-fogo que já dura quase 70 anos, mas a guerra em si nunca foi terminada. Com esse histórico de guerra sobre seus ombros, o governo coreano tem um sério programa de alistamento militar. Mas não se deixe enganar, o alistamento militar coreano é muito mais rígido do que o brasileiro. Como nem todos aqui conhecem o processo de alistamento militar, vamos explicar como o mesmo funciona. No Brasil, ao completar 18 anos, os homens vão até a junta do serviço militar. Lá são examinados e perguntados se querem servir ou não. Geralmente, todo mundo diz que não, e faz mais algumas baboseiras e depois vai para casa com uma carteira de reservista. Tecnicamente, é possível que o oficial do exército obrigue você a servir, mas, considerando a falta de utilidade do exército brasileiro e também a pobreza da população, os que escolhem servir o fazem para ter um emprego garantido. Na maioria das vezes, você não vai servir nem mesmo se disser que quer. Mas digamos que o examinador não foi muito com a sua cara, ou que você queira muito servir por algum motivo qualquer. Então, você vai passar um ano no quartel, basicamente arrancando o mato e limpando o chão. A única diferença é que você terá de seguir todas as regras militares. Armas de verdade, você provavelmente só vai ver uma vez, e isso se der sorte. Ao menos que você siga a carreira militar, provavelmente nunca vai atirar com uma arma de verdade. Porém, na Coreia do Sul, o negócio é bem diferente. O serviço militar lá é de 2 anos e, diferente do brasileiro, é realmente obrigatório. Você não tem escolha de recusar. E caso deixe de prestar o serviço militar, isso é considerado crime e você passará esses mesmos 2 anos na cadeia. Sério, até hoje existem pessoas na prisão por se recusarem a servir ao exército da Coreia do Sul. Além disso, o serviço militar na Coreia do Sul é muito mais pesado. Nada de ficar só lavando o chão. Lá, os soldados aprendem a guerrear de verdade, sendo até mesmo ensinados a atirar com mísseis antiaéreos. E, durante os 2 anos obrigatórios, existe apenas uma semana de folga para rever seus familiares. Fora isso, nem em feriados você pode ver sua família. Com um exército tão grande e bem treinado, a Coreia do Sul se tornou uma grande fornecedora de soldados. Alguém lembra da Guerra do Vietnã? A Coreia do Sul alugou cerca de 300 mil soldados para os Estados Unidos para lutar nessa guerra por eles. E essa foi somente uma das várias guerras em que a Coreia do Sul forneceu mercenários para lutar. Veja bem, para a economia isso era excelente. Com o dinheiro vindo dos Estados Unidos para financiar os serviços públicos do governo, havia margem para a economia se desenvolver sem ser tão sugada pelo Estado, como ocorre aqui no Brasil, através de altos impostos ou impressão de dinheiro gerando inflação. Mas nada, nenhum dinheiro no mundo justifica um Estado alugar sua população como se fossem escravos para morrer em guerra. Pior ainda, morrer por políticos que sequer viviam no mesmo continente que eles. Ainda assim, o tópico aqui é a economia. Então vamos prosseguir. Após o período de aluguel de mercenários, a Coreia do Sul passou a ser um país de produção industrial. O Japão, que saiu devastado da Segunda Guerra Mundial, estava se reerguendo e com isso passou a necessitar de mão de obra barata para produzir bens industrializados.
Não só ele, mas com o início da globalização, muitos estavam dispostos a importar produtos e serviços de outros países. E foi nessa onda que a Coreia do Sul surfou. Vale lembrar que isso aconteceu antes da abertura comercial da China. Portanto, se você quisesse produzir algum bem em larga escala e barato, a melhor escolha eram os tigres asiáticos. Esse grupo, composto por Hong Kong, Taiwan, Singapura e Coreia do Sul, fornecia mão de obra barata e especializada para os mais diversos serviços. Pense em como a China cresceu nesses últimos anos. Antes da China largar o terraplanismo econômico conhecido como marxismo, eram os tigres asiáticos que se beneficiaram dos investimentos estrangeiros em indústria e produção. Com isso, famílias começaram a ter salários melhores e, com o capital acumulado, era possível empreender e criar empresas que mais tarde se tornaram as primeiras multinacionais coreanas. Não é à toa que a Coreia do Sul supera em muito seu vizinho comunista no norte. Graças ao livre mercado sul-coreano, a partir de 1962, a taxa de crescimento era em torno de 10% ao ano. Se você já teve algum contato com algum coreano, deve ter notado o peso que eles costumam dar à família. E não é para menos. Herdando um pouco da cultura de honra do Japão e o empreendedorismo americano, era muito comum a criação de empresas familiares na Coreia do Sul. Se uma pessoa iniciou um negócio familiar, é muito comum que toda a família trabalhe naquela empresa, tanto por uma questão de preço, já que é muito mais barato contratar alguém da própria família, bem como por confiança, pois o empregado que pode herdar a sua empresa algum dia não vai querer sabotá-la. Porém, conforme as famílias cresciam, também cresciam as empresas, formando os tão famosos chaebols, que são empresas tão grandes que o Estado não consegue controlá-las. Mas como chegaram até esse patamar? Bom, todas essas empresas familiares começaram pequenas, no final dos anos 70 e começo dos anos 80. Ao ver o quanto essas empresas familiares beneficiam a economia, o governo começou a intervir no livre mercado. O Estado passou a fornecer subsídios para essas empresas, chegando ao ponto de oferecer empréstimos a juros zero. Isso fez com que a inflação disparasse nesses anos, pois o governo estava literalmente imprimindo dinheiro para dar a essas empresas, como uma espécie de bolsa empresário. Com isso, essas empresas tinham um suprimento ilimitado de dinheiro, contanto que continuassem se expandindo e gerando empregos. Porém, existe um limite de quanto sua empresa pode se expandir em determinado mercado, então elas passaram a invadir novos mercados. Por exemplo, vocês devem conhecer a marca de carros Hyundai, mas vocês sabiam que ela também fabrica navios? Ou no caso da Samsung, vocês sabiam que ela também tem centros hospitalares? Graças ao apoio estatal, essas famílias donas do chaebol se tornaram praticamente monopolistas no mercado coreano. Suponhamos que você queira abrir, na Coreia do Sul, uma nova empresa que fabrica carros. Como você iria competir com a Hyundai, que tem dinheiro infinito vindo do Estado? De fato, o governo está, na verdade, criando monopólios. E pior ainda, está concentrando esses monopólios nas mãos de um grupo muito pequeno de pessoas. Mas por que isso é tão ruim? Quantos exemplos de empresas grandes em falência vocês conhecem? Caso uma empresa deixe de servir ao público, ela deixará de dar lucro. E caso isso se perpetue, irá à falência. Isso é um fenômeno natural, mas esse não é o caso aqui. Essas empresas, praticamente com dinheiro infinito, nunca vão falir, independentemente de servirem ou não aos interesses dos consumidores. Além disso, o poder político dessas empresas também é astronômico. A cidade de Ulsan, carinhosamente apelidada de Cidade Hyundai, possui o maior PIB per capita de toda a Coreia do Sul, sendo este 3,5 vezes maior do que o da cidade de São Paulo, e acho que nem preciso dizer o porquê. Todas as pessoas nessa cidade ou trabalham para a Hyundai ou prestam serviços para os trabalhadores. Imagine o poder que a família dona da Hyundai tem sobre o prefeito dessa cidade. Por causa disso, a Coreia do Sul criou empresas tão grandes, injetando tanto dinheiro nelas, que em certa medida poderiam até ser confundidas com estatais, com a leve diferença que ao invés de um indicado político, o responsável é um particular, e qualquer instabilidade nessas empresas significa perda de milhares de empregos. Na verdade, os chaebols são responsáveis por 2/3 do PIB da Coreia do Sul, e ter tanto capital em poucas mãos escolhidas pelo Estado é um grande perigo.
Por exemplo, o presidente da Samsung, Lee Kun-hee, o homem mais rico da Coreia do Sul, com uma fortuna estimada em 21 bilhões de dólares, sofreu um ataque cardíaco em 2014 e desde então esteve em coma. Porém, para a economia sul-coreana, esse homem não poderia morrer de forma alguma. O imposto sobre a herança na Coreia é extremamente alto e caso ele morresse para fazer a transferência da empresa para seus filhos, eles teriam de vender grande parte da empresa, o que faria o preço das ações despencar, ou seja, milhares de coreanos perderiam seus empregos. Por causa disso, Lee continuou como diretor da empresa mesmo que estivesse em coma. Tanto o governo quanto a população vem fingindo desde 2014 que nada aconteceu e que uma pessoa em coma ainda era dona da maior empresa coreana, a fim de evitar uma crise econômica. Só tem um probleminha: ele faleceu em outubro de 2020. O futuro da Samsung é incerto e a situação de todos os outros chaebols não é muito diferente. A maioria é comandada por chefes de família, idosos, que eventualmente terão de repassar suas empresas para os filhos e netos. A Coreia do Sul atualmente vive em uma bolha econômica, mas, diferentemente da maioria dos países, a bolha não é de crédito, nem imobiliária, é uma bolha empresarial. E quando ela estourar, uma crise imensa virá sem a menor dúvida. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Liber Rhodes, revisado por Liberty Nacho e narrado por Baby Yoda. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!